Mais uma denúncia contra o Serviço de Saneamento de Horlândia vai parar no Ministério Público. O caso envolve uma suposta contaminação no Ribeirão do Agudo que corta toda a cidade. Não é de agora que o Ribeirão do Agudo é alvo de denúncia de contaminação por esgoto. Em 2015, um despejo irregular foi registrado após a queda de uma passagem de resíduos que tinha sido construída há pouco tempo. Agora, tem mais uma queixa envolvendo o córrego que pode ter prejudicado os gados de uma propriedade rural de Horlândia. Segundo o advogado de um vereador que recebeu a denúncia, os animais teriam consumido água do ribeirão supostamente contaminada. A denúncia trata de uma infecção, denominada como cisticercose bovina, que nada mais é do que a contaminação por fezes humanas. O que significa isso, então? Que a falta do esgoto tratado na zona rural desencadeou a contaminação de gados que são de posse de um pecuarista na fazenda que margeia o córrego do Agudo. O córrego do Agudo é o córrego onde deságua o esgoto da cidade de Horlândia, que é in natura. Ele nos apresentou uma declaração do Ministério da Agricultura e Pecuária que diz que no abate dos animais do dia 17 de outubro do ano passado, os exames mostraram a presença de cisticercose calcificada e viva. Quando isso acontece, a carne não é aprovada e sobra muito prejuízo para o produtor. Existe em torno de R$50 mil, de 40 a 50 mil reais, porque esses gados estavam em confinamento, não foram para o abate. O frigorífico não aceitou justamente por conta desse laudo emitido pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é um órgão do governo, totalmente responsável, sério, que não brincaria com um fato desse. Porém, de forma muito responsável, nós vamos pleitear uma perícia para que seja feita um estudo sanitário da água desse córrego, para realmente ver a qualidade dessa água. O gerente da Sanor, empresa que tem a concessão do Serviço de Saneamento de Horlândia desde junho de 2022, rebate as acusações. Importante frisar que a gente não teve acesso a nenhum laudo, conforme foi colocado, que aprova, que atesta isso. Então a Sanor não teve acesso a nenhum laudo desse. Fazemos mensalmente todo o controle de qualidade da estação de tratamento de esgoto, ou seja, todos os parâmetros de entrada e saída são controlados mensalmente por laboratório interno, ou seja, a gente faz as coletas e amostras internamente no nosso laboratório e também por laboratório externo, acreditado pelo Inmetro e demais legislação. Então, os nossos resultados estão em acordo com o que a legislação preconiza, o que a legislação pede e obriga que a gente obedeça. E por desconhecer, até porque é um pouco estranha essa afirmação de contaminado com fezes humanas, porque o parâmetro microbiológico que determina a presença de uma contaminação microbiológica, ele é presente em animais de sangue quente, então não é só o ser humano. Então afirmar fezes humanas é estranho, tecnicamente falando, porque o próprio gado possui esse tipo de micro-organismo, qualquer animal de sangue quente vai apresentar esse tipo de micro-organismo, que é o que a gente chama, um grupo de micro-organismos restritos, que é o que a gente chama de coliforme fecal. Então, não é só o ser humano que produz esse micro-organismo, esse indicador de uma possível contaminação. O laudo do Ministério da Agricultura sobre os gados infectados foi acrescentado numa ação popular que está em andamento desde o ano passado contra a empresa de saneamento de Horlândia. No processo também constam outras denúncias, como valor abusivo da conta de água e falta de tratamento de esgoto na área rural. A concessionária de água ela coleciona uma série de ilegalidades no seu não cumprir o contrato. Começou no edital com a exclusão da zona rural, que isso é totalmente inconstitucional, não obedeceu os princípios básicos da administração pública, não respeitou a dignidade da pessoa humana. Aquele que vive na zona rural tem o mesmo direito de ter um esgoto tratado daquele que vive na zona urbana. O investimento que será feito é aproximadamente 90 milhões, ou seja, só fará parte desse investimento a população da zona urbana.
a população da zona rural não terá direito a esse investimento. Não nos cabe falar do que aconteceu antes, mas falar a partir de junho de 22, nós temos um sistema que opera, nós temos um sistema que está recebendo investimentos, obras, e tem toda uma engenharia aplicada para ele melhorar sempre e cada vez mais. Então, é isso que essa norma, o objetivo do contrato de concessão é justamente esse, a gente conseguir colocar sempre as tecnologias de ponta para fazer sempre o melhor serviço na área de saneamento. Gislene Lopes, de Orlândia, para o Jornal da Clube. Sobre o tratamento de esgoto na área rural, a Prefeitura de Orlândia não se manifestou. Conosco para repercutir mais sobre esse assunto está no nosso núcleo de jornalismo Carlos Manella, advogado. Manella, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Uma concessão recente do Serviço de Saneamento de Orlândia que já apresenta questionamentos. É uma parceria empresa-prefeitura que precisa de fato ser fiscalizada aí pela Câmara, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Clube. Com absoluta certeza, uma das atividades do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo e todos os seus serviços públicos. E a concessão do sistema de água e esgoto necessita de um acompanhamento muito próximo da Câmara Municipal, tanto para que o serviço seja melhorado, para que a população receba um tratamento de qualidade, mas que também todo o sistema contratado seja aplicado, ou seja, o contrato seja cumprido por ambas as partes, seja pela municipalidade, seja pela empresa concessionária, porque a população paga por esse serviço e quando ela paga, ela precisa de uma resposta, inclusive do Poder Legislativo. Quando a gente fala, né, que a Câmara precisa acompanhar isso de perto, a Prefeitura também, né, precisa fazer a parte dela nesse contrato e acompanhar de perto o que a empresa está fazendo. O Poder Executivo, ele executa os contratos e principalmente acompanha diariamente se ele está sendo executado a contento. E caso não esteja sendo executado, precisa buscar meios, tanto administrativos como judiciais, para cumprir a legislação. Porque quando se fala em concessão de serviço público, obrigatoriamente existe taxas, cobranças e a população paga por isso. Então precisa ter atenção redobrada do chefe do executivo e de toda a sua equipe de gestão. É sem dúvida que concessões são importantes, a gente tem exemplo de concessões que funcionam muito bem pelo país, só que é preciso ter transparência na prestação do serviço, né? A transparência é um dos princípios da administração pública. É algo que todos os atos de gestão precisam ser passados à população. E como eu disse anteriormente, quando falamos em concessão, onde o munícipe, o contribuinte, vai ter que pagar por aquele serviço, precisa ter uma transparência ainda mais efetiva, porque a população precisa saber o que está pagando, como está pagando e o que está usufruindo através dessa concessão. Então, a transparência é mais do que necessário em todos os casos de concessão. E agora, nessa nova novidade, então, essas denúncias contra o serviço de saneamento lá de Orlândia, que envolve diretamente o tratamento do Ribeirão do Agudo, precisam ser investigadas. A gente está falando de possível contaminação de um córrego, né? Essa investigação tem que começar pelo próprio Poder Executivo, que precisa instaurar um procedimento interno para entender essa situação, até para evitar que isso volte a acontecer. Porque nós estamos falando de um serviço de concessão de tratamento de água e esgoto, ou seja, um serviço que a população em geral faz uso. Então é necessário o Executivo iniciar essa investigação. E, paralelamente, o Poder Legislativo também tem que fazer isso. E caso aqueles membros do Poder Legislativo não tenham condições técnicas de acompanhar uma investigação desse porte, a lei autoriza que a Câmara Municipal contrate profissionais competentes e que tenham condições técnicas para acompanhar e auxiliar os vereadores na compreensão desses fatos. Chama atenção também, Manella, porque já tem uma ação popular, né, inclusive em andamento desde o ano passado, a denúncia de valor abusivo na conta de água e falta do tratamento de esgoto na área rural. São questões que devem ser colocadas a limpo, né?
de extrema relevância que a população seja esclarecida e que, principalmente, se existe algum vício, se existe algum erro, alguma falha na concessão, que seja corrigido imediatamente para que a população não continue a sofrer e nem ser lesada por esses atos. E, lógico, o Poder Judiciário irá punir aqueles atos que forem contra a lei ou imorais ou até mesmo sejam de má fé praticados por esses gestores. Advogado Carlos Manella, agradeço mais uma vez a sua gentileza, a sua presença aqui no Jornal da Clube. Bom fim de semana, Manella. Muito obrigado, André, e todos os amigos. Até mais.